Galerinha, questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, segunda fase 2018, questão do matemágico. O matemágico pediu para uma criança pensar em dois números entre 1 e 9. Um par, depois um ímpar. Em seguida ele fala, some os dois números pensados. Então vamos fazer o seguinte, A é o número par. A é o número par. B é o número ímpar. E ele pede o seguinte, soma os dois números pensados. Ou seja, A mais B. Em seguida, vê a diferença entre o maior e o menor, ou seja, A menos B ou B menos A. Isso eu vou colocar aqui, mas você não precisa saber disso, mas é o módulo de A menos B, porque se A for menor que B, isso vai dar negativo, é o módulo. Em seguida, multiplica a soma pela diferença. Quando eu multiplico a soma pela diferença de dois números, isso é um produto notável bem conhecido. Se eu efetuar essa distributiva aqui, eu chego em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu estou supondo aqui que A é maior que B. Senão vai ser o contrário. Senão vai ser B mais A, que multiplica B menos A, seria B ao quadrado menos A ao quadrado. Então tudo depende de quem é o maior. A criança diz a resposta dessa multiplicação, da soma pela diferença, e o matemático vai dizer quais os números que ele pensou. E a pergunta da letra A é, a criança, que pode ser o Joãozinho, não sei qual era o nome da criança, pensou nos números 4 e 9. Qual vai ser a resposta da criança para o matemático? Bom, se ela pensou nos números 4 e 9, o que acontece é o seguinte, ela vai fazer 4 mais 9, essa é a soma. E em seguida vai fazer 9 menos 4. Esse produto vai dar 13 vezes 5, que é igual a 65. Repara que se eu fizesse o maior ao quadrado menos o menor ao quadrado, eu chego na mesma resposta. 81 menos 16, 65. Por quê? Tem que perceber isso. Porque é mais fácil trabalhar com essa conta aqui do que fazer essa aqui. Bom, pelo menos eu acho. Mas nada que impeça de fazer, tá? Então essa é a letra A. Vou deixar aqui no cantinho. Na letra B, Joãozinho disse 21. Se ele disse 21... quais os números que o Joãozinho pensou? E o matemático vai adivinhar? Essa era a pergunta. Você pode testar, e eu fiz isso, e na prova não ia demorar muito para você fazer todas as combinações possíveis de um par com um ímpar. Você vai juntar o 2, 4, 6 e 8 e vai combinar com 1, 3, 5, 7 e 9. 2 ao quadrado menos 1 é um dos resultados possíveis. 3. O 2 não vai poder fazer menos 3, tem que fazer 3 com 2. Então vamos para o 4 agora. 4 menos 1 e 4 menos 3. Então você vai fazer 4, aqui é 1 ao quadrado, dá 1 mesmo. 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado, você vai achar 15. Aí você vai fazer 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado, vai achar 37. E por aí você vai fazendo. Todos. 6 ao quadrado menos 3 ao... Tem que fazer também o 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que vai dar 7. E por aí vai. 6 ao quadrado, agora o 6 vai ter que diminuir do 3 e do 5. Então você pode fazer 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado, vai achar 27. Pode fazer 6 ao quadrado menos 5 ao quadrado, vai achar 11. E aí você continua. Se Joãozinho disse 21, você vai perceber que isso vai acontecer quando você fizer 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, perdão. 25 menos 4. 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 25 menos 4 dá 21. E se você fizer, você vai ver que só tem essa opção. E como a pergunta diz que o matemático vai adivinhar, já dá para perceber que é porque Joãozinho pensou no 5 e no 2. Então se eu fizer 5 mais 2, que multiplica 5 menos 2, isso vai dar 7 vezes 3, que é 21, ou 5 ao quadrado menos 4, 21. Então Joãozinho pensou nos números 5 e 2, por isso que ele falou 21. Bom, na letra C, o que ele pergunta é o seguinte, por que o resultado final será sempre ímpar? Existe uma coisa que você pode... Eu acho que você não precisaria demonstrar esses resultados, bastava você indicar que um número par mais um número ímpar vai dar sempre um número ímpar. É até fácil de mostrar isso. O número par, ele é sempre da forma 2k. O número ímpar é sempre da forma 2k mais 1. Quando a gente faz isso, aqui é k pertencente ao natural, digamos. Se eu estou falando de números positivos, como a gente está trabalhando de 1 a 9. Isso vai dar 4k mais 1, que é um número par mais 1, ou seja, é um número ímpar. É um número da forma 2 vezes 2k, que seria um outro k',
ou um K1 mais 1, que K' é igual a 2K. Ou seja, isso aqui é um número ímpar. Então, é claro que assim, eu colocaria isso na prova. Mas eu acho que não era necessário colocar não. Bastava dizer que um número par mais um número ímpar resulta sempre num número ímpar, porque isso é um resultado até que intuitivo. Não sei, nível de Olimpíada, é sempre bom a gente colocar tudo que a gente sabe. Isso aqui praticamente prova que o número par mais um número ímpar resulta em um número ímpar. Da mesma forma, se eu fizer um número par menos um número ímpar, isso também vai dar um número ímpar. E claro, se o par for maior, se for ímpar menos par, mesma coisa, também vai dar um número ímpar. A gente pode demonstrar da mesma forma. Aqui no fundo o que eu fiz aqui é como se fossem dois pares consecutivos, tá? Então, no fundo aqui, teria que fazer essa demonstração de forma diferente. O certo para demonstrar isso, eu vou fazer só de birra. O certo para demonstrar isso é o seguinte: você tem um número par que ele vai ter que ser da forma 2K e um número ímpar que tem que ser da forma, sei lá, 2P mais 1. Quando você somar os dois, você vai ficar com 2 que multiplica K mais P. Isso tem que ser um número par, porque tem o fator 2 mais 1. Então, esse resultado, ele tem que ser um número ímpar. E da mesma forma, se eu fizer 2K menos 2P mais 1, ou seja, um par menos um ímpar, eu fico com 2 que multiplica K menos P mais 1, ou seja, é um par mais 1, isso dá um número ímpar. Beleza? Demonstrou. E agora a gente vai mostrar o que ele pediu. Então, por que esse resultado vai ser sempre um número ímpar? Porque eu tenho a soma de um par com um ímpar multiplicado pela diferença de um par com um ímpar, que aqui tanto faz se for ímpar menos par. Isso vai resultar em um número ímpar multiplicado por um número ímpar, o que dá sempre um número ímpar. Isso também é fácil de mostrar. Um número ímpar ele tem que ser da forma 2K mais 1. Um número ímpar, outro número ímpar seria da forma 2P mais 1. Fazendo esse produto, a gente vai chegar em 4KP mais 2K mais 2P mais 1. Aqui eu posso botar um 2 em evidência, então isso certamente aqui é um número par, do qual eu estarei somando 1. Então, se eu tenho um número par, já que tem esse fator 2 aqui, e eu somo 1, eu chego num número ímpar. Então, o produto é sempre ímpar, como a gente gostaria de demonstrar. Mas como ele falou, explique, dava para fazer. Eu não sei qual é o nível dessa questão. Se for nível 1 ou 2, realmente basta dizer que um par mais um ímpar é sempre ímpar, um par menos um ímpar é sempre ímpar, e um ímpar vezes um ímpar é sempre um número ímpar, porque nenhum deles eles não contém o 2. Eles não têm o fator 2. Se não tem o fator 2 em nenhum deles, é porque eles são ímpares, né? Então, se eles são ímpares, eles não têm o fator 2. Consequentemente, esse produto deles aqui também não vai ter o fator 2. Logo, ele vai ter que ser ímpar. Já me estendi demais nessa daqui. Vamos passar logo para a letra D. Na letra D, se Joãozinho disse 15, por que um matemático vai ter dúvidas em quais números que ele pensou? Bem, lá no início da questão eu falei que a gente tinha que tentar essas diferenças. Rapidamente você ia encontrar duas diferenças que dão 15. Você ia perceber que se ele pensar no 4 e no 1, essa diferença vai dar 15. 4 mais 1, 5. 4 menos 1, 3. 5 vezes 3 é 15. Se ele pensar no 8 e no 7 também, então o mágico vai ficar em dúvida, porque ele não vai saber. Se ele falou 15, é um dos poucos casos em que ele não vai saber, porque vai dar 8 mais 7, 15, que multiplica 8 menos 7, que é 1. Isso dá 15 também. Então, para essa resposta do Joãozinho, ele não sabe dizer se isso veio porque ele pensou em 4 e 1 ou porque ele pensou em 8 e 7. Ou seja, a mágica não funciona para todos os casos, mas como são poucos casos que repetem, quase sempre esse matemático se dá bem e consegue adivinhar, já que ele decorou todos esses resultados. Pessoal, é claro que essa é uma das formas de fazer, foi a primeira que eu pensei, mas depois eu estava revendo o vídeo e eu percebi que dá para fazer de outras formas mais simples. Eu fiz fazendo todas as possibilidades, mas mais uma vez, a própria questão já dá uma dica pra gente. No item que pergunta, explique por que vai ser sempre ímpar, isso te dá uma dica. Olha, nossa, é sempre ímpar. Então, quando ele pergunta qual o número que o Joãozinho pensou quando ele fez 21, é só você pensar nos produtos que podem dar 21, certo? Você tem o 7 vezes 3, e você pensa, tem dois números que somados dão 7 e subtraídos dão 3? Tem. É 5 mais 2
e 5 menos 2. Então você não ia perder muito tempo nessa história. E claro, não é necessário, tudo você chegando no resultado é que é importante. Tem várias maneiras de fazer essas coisas. Como, por exemplo, quando ele falou 15 você ia ter que perceber que, por exemplo, aqui você poderia fazer, 21 pode ser 21 vezes 1. Mas 21 não dá para ser uma soma de um número de 1 a 9, porque vai ser no máximo 9 mais 8, 17. Né? Porque pegar um par e um ímpar de 1 a 9 dá no máximo 17. Então, nessa daqui você já ia excluir. E só tinha essa. Quando ele fala o 15, você pode pensar no 15 vezes 1 também. Então, você tem 15 vezes 1 ou 5 vezes 3. 15 vezes 1, você pensar, tem dois números que somados dão 15 e subtraídos dão 1? Tem. É 8 e 7. 8 mais 7 vezes 8 menos 7. Mas tem aqui também. Dois números que somados dão 5, subtraídos dão 3. 4 e 1. 4 mais 1 e 4 menos 1. Esse aqui é um truque muito mais rápido e que a própria questão te dá essa dica. Então, espero que muitos de vocês tenham feito assim. Obrigado, até a próxima.